sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez aqui com vocês, Plenitude da Mente, no nosso bate-papo de hoje. E hoje nós temos a honra de apresentar a nossa nova integrante do Plenitude da Mente, nossa especialista, Kate Guvok. É especialista em família e nós somos muito honrados de ter ela conosco. E hoje a gente vai iniciar aqui uma série de vídeos onde nós vamos mergulhar em nós, onde vocês vão conhecer um pouquinho mais de cada integrante desse projeto Plenitude da Mente. Olá, Kate, seja muito bem-vinda no nosso bate-papo, né? E nós estamos muito honradas, muito felizes de você ter aceitado o nosso convite. Fala um pouquinho de você para o nosso público de hoje. Eu quero falar primeiro do meu nome, porque todo mundo fala, né? Como que você se chama mesmo? Meu nome é Gvoka. Gvoka. É um nome sérvio. Meu esposo ele é de origem da Sérvia, então ficou Kate Gvoka. Então ficou um pouco americanizado, né? Sim, eu tenho muita dificuldade de pronunciar. Todo mundo. Eu falo Gvok. Porque tem um G na frente, GV, então Gvoka. Então todo mundo tem essa dificuldade, mas é normal. É só pra explicar, porque as pessoas ficam, de onde que essa mulher é, né? Qual a origem que ela é, né? Eu sou brasileira e sou casada com meu esposo, é francês, e nós moramos na França, por isso que tem esse nome aí. Um pouco estranho, mas eu gosto dele. Que significa guerreiro. Eita! Guerreiro, né? Agora, vocês só imaginem a história que tem aqui atrás da Kate. Quem é a Kate? Ai! Quem é a criança que habita dentro da Kate? Nossa, então... A Kate é um mistério. Edilene, o que eu posso falar quem é a Kate? Eu... sou uma pessoa hoje, né? Eu vejo uma pessoa bem forte, uma mulher muito guerreira, mas eu já fui muito ferida. Meu Deus. Eu fui uma criança muito ferida, né? Eu cresci com a minha mãe e meus irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, né? E tenho um irmão mais novo. Então eu cresci com a minha mãe. E a minha mãe, ela sozinha cuidou da gente. Eu fui totalmente rejeitada pelo meu pai desde a gravidez da minha mãe. Quando ela anunciou que estava grávida, ele disse, não é minha filha, e pronto, acabou, né? Então eu fui muito rejeitada por ele. E daí a minha mãe cuidou da gente sozinha. Então a minha mãe era uma mulher muito batalhadeira, trabalhou muito para cuidar da gente, só que ela era muito doente. Então a minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos de idade, a minha mãe tinha 43 anos, ela era muito nova. Muito jovem, né? Então ela faleceu, ela teve uma parada cardíaca, ela tinha alguns problemas de saúde, então ela faleceu muito jovem. Então eu cresci, né, uma adolescente muito calada, uma adolescente, eu dei muitos problemas pra minha mãe na adolescência, mas eu cresci uma menina, tipo, muito rejeitada, muito abandono, muito ferida, muito ferida. E acabou que na minha adolescência eu acabei indo pro mundo, né? Buscando coisas, prazeres no mundo onde que não poderia. Uma forma de me preencher esse vazio, né, que faltava, que a paternidade não me deu. A minha mãe, ela falava assim, eu sou a mãe e o pai de vocês. Só que, por mais que ela tentava, né, preencher esse lugar do pai, impossível. E hoje a gente sabe o quanto é importante essa paternidade na vida de um filho. E quanto isso estraga um filho, o fato de não ter tido um pai presente. Essa ausência, né? Ausência. Eu costumo dizer que o filho, ele é nutrido pela mãe e pelo pai. E quando uma das partes está ausente... Isso traz muitos traumas. E Sim. mesmo a mãe, quando a mãe está presente, mas ela é pai e mãe, ela não consegue nem ser pai e nem ser mãe. Não. Causa ali também um conflito. Sim. Mas, Kate, e o seu sentimento com relação na sua adolescência ali, quando a sua mãe estava lutando para cuidar de vocês, que ela falava para vocês que ela era o pai e a mãe, mas o seu sentimento ali com relação ao pai, porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre alienação parental, porque às vezes a mãe cuida do filho, né? Mas existe o pai
E a gente vê muitos problemas onde que a mãe proíbe o filho de ter o contato com o pai ou vice-versa. Sim. No seu caso ali, o que existia e qual o teu sentimento ali com relação ao teu pai antes da sua mãe? Engraçado você falar isso, eu lembrei de duas situações. Eu lembrei uma situação, por exemplo, que eu vi a minha mãe trocando o chuveiro da casa na época, eu via ela capinando, eu via esses trabalhos de homem, eu via minha mãe fazendo, né? Porque ela queria mesmo realmente preencher esse lugar. Sim. Então, a minha mãe, ela nunca me proibiu de ver o meu pai, na verdade, ele que não queria. E na minha adolescência, assim, de criança, eu lembro, assim, entre 8 anos, 10 anos, eu tinha as minhas amigas vizinhas, né? Sim. Que tinham os pais delas, então eu via elas saindo com os pais, de mão dada com os pais, e aquilo trazia muita dor pra mim, porque eu pensava, eu não tenho pai, eu não tenho isso daqui. E a minha mãe, minha mãe teve alguns namorados, cada namorado dela, eu me apegava a ele e pensava, agora eu tenho um pai. E daí ela terminava os relacionamentos e de novo eu vivia essa questão do abandono, né? Eu revivia, né, esse abandono. E o meu pai, ele que não quis mesmo, ele não quis nenhum contato, ele não quis conhecer, mas muitas vezes na adolescência eu procurei ele, tentei ligar pra ele, né? A gente quer saber qual que é a sua origem, né? Exatamente. Eu gostaria de saber quem é a minha origem. Eu queria saber quem é meu pai, eu queria saber. Tanto que aconteceu que, né, a gente conseguiu ter esse encontro, conseguiu saber que ele era realmente meu pai, e foi ele, ainda na idade adulta, que foi a pessoa que mais destruiu a minha vida, que mais me feriu. Meu Deus, então, que forte. Era melhor não ter tido encontrado ele, era melhor não ter tido conhecido ele. Sobretudo para uma menina, né? Para uma menina, a figura paterna é muito importante. Totalmente. Porque a figura paterna, ela vai ter referência para a menina como até ela vai lidar com os relacionamentos dela, né? Se ela tem uma boa referência paterna, um bom relacionamento com o pai, ela tem muito mais, ela estará muito mais hábita para ela escolher seus relacionamentos. Sim. Né? Porque, tipo assim, da forma que seu pai trata, da forma que seu pai cuida, da forma que seu pai ama, você não vai aceitar outro tipo de relacionamento quando você chegar à idade de ter um relacionamento. Sim. Né? Olha, Edilene, o que assim trouxe muitos traumas para minha vida. E eu fui criando tanta raiva do meu pai, tanto ódio do meu pai, assim, na infância. Cada vez que eu ligava, eu falava, não, você não é minha filha, eu não sei o quê. Então, aquilo que eu passei por várias coisas na vida, né? Eu passei por abusos, ainda na infância, na adolescência, passei por um abuso que trouxe muita ferida. Então, é como se eu pensava assim, era culpa dele, porque ele não estava lá presente. Se tivesse meu pai, eu não teria passado por aquilo. Se ele tivesse me protegido, né? Porque eu senti falta dessa proteção. Senti falta desse sabe, de ter alguém ali que me protegesse, me guardasse. A minha mãe, ela trabalhava muito e ela não conseguia me proteger. Ela não conseguia. Ela precisava trabalhar, senão a gente morria de fome, né? Então, esse pai ausente trouxe muita ferida na minha vida. E eu cresci uma mulher totalmente com o sentimento de rejeição, né? Todo mundo me rejeitava, pra mim, todo mundo me abandonava. Eu cresci muito ferida mesmo. Eu era uma pessoa difícil de lidar, sabe? Tipo assim, eu sempre tive o sistema da fuga. Sim. Sempre fugi. Então, como a gente tinha falado, né, no bate-papo terapêutico, né? Quando a gente foge tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Então, teve pessoas boas que se aproximaram de mim, mas eu não quis que essas pessoas se aproximassem tanto, porque pra mim, todo mundo que se aproximava de mim, todo mundo ia me ferir. Não, era digno todo de confiança. Você vai não me machucar, todo mundo vai fazer. Porque eu vivi um processo de feridas desde muito nova, passar dificuldade em casa, então eu não entendia. Eu tô passando dificuldade, não tem comida, é por causa do pai. Eu tô sofrendo abuso. Tudo você relacionava ao seu pai? Tudo era relacionado a ele, porque ele não tava ali, porque ele me abandonou, porque ele... E o que mais engraçado é que meu irmão mais velho,
ele tinha um pai, né? O pai dele não é o mesmo do meu pai, Sim. é o mesmo que meu pai. E ele ia visitar o meu irmão, e eu pensava, olha, o pai do meu irmão vem e meu pai não. Então, tipo assim, aquilo criava mais dores ainda. É como se tava ali, ó, mexendo na ferida cada vez mais. Por que que o outro tem e o que que acontece comigo? Exatamente. Né? Por que que eu não tenho? Isso é numa Que eu criança, fiz tanto isso é de errado, né? Exatamente. Eu pensava, por que que eu nasci? Entende? Se eu ia viver tudo isso. Então, eu já jogava a culpa pro pai, mas também uma culpa para Deus, né? Exatamente. Que Deus é esse, né? Que permitiu eu viver todas essas coisas. E assim, foi muito difícil passar por esse processo. E é muito engraçado, é muito importante a gente falar também. Aí vem o problema do não merecimento. Uma criança que passa por esse tipo de situação, quando ela chega na fase adulta, sobretudo uma mulher, ela vai achar que ela não merece aquilo. Às vezes tem Uau. situações, relacionamentos e situações que ela cria ali aquela barreira, aquele bloqueio, ela acha que ela não é merecedora. E sobretudo também, eu lutei muito com isso sobre o sentimento de escassez. Né? A gente sabe que a gente acha que a gente não merece. Não. Porque como a gente não teve, a gente pensa, eu não mereço isso. Isso é Exatamente. muito pra mim. Eu usava muito essa frase. Isso é muito pra mim. Eu não mereço isso, né? Então, a gente não sabe de onde que vem esse sentimento. E às vezes esse sentimento tá lá atrás. Olha, Edilene, é muito forte você falar isso. Porque até hoje eu luto contra isso. Até hoje. Sabe? Sempre eu penso, eu não mereço. Sempre, sempre. É muito. É muito. E tipo assim, graças a Deus eu casei com um homem muito bom. E eu falo que assim, Deus usou ele pra me curar. Porque ele sempre olhou pra mim e falou assim, você vai avançar. Porque o meu esposo, ele fala assim, eu quero que você avança. Eu quero que você... Uau. Ele teve o pai dele presente, né? Ele teve a família ali, vamos dizer, que não era Estruturada, perfeita, né? mas era estruturada. Sim. E daí ele viu em mim, ele falou assim, não, você vai conseguir. E muitas vezes, Edilene, eu falava assim, não, eu não vou conseguir. Eu não mereço isso. Merece sim, você merece. Ele falava pra mim e às vezes eu não desistia de fazer alguma coisa por causa dele, nem era por causa de mim. Oh, uau. E eu lembro, assim, muitas vezes que eu ganhei, que ele me deu, o meu primeiro carro foi meu esposo que me deu. E daí quando aquele carro novo, assim, que ele falou assim, esse carro é pra você, eu comecei a chorar e falei, gente, eu não mereço, isso aqui não é meu, não mereço isso, porque realmente esse sentimento de não merecimento é o tempo todo batendo na minha porta, Exatamente. Você não merece. E daí eu acabo me diminuindo, falando, eu sou muito pequena e eu não mereço, só que a gente tem um Deus bom, sabe? Maravilhoso. E voltando, né, nesse lugar do pai aí, essa ferida que o pai me deu, tão grande, e eu pensava que pai era ruim, né? Eu ligava o pai como uma coisa muito ruim. Então, quando as pessoas falavam comigo assim que tinha um pai, eu falava, deve ser ruim. Já pensava, deve ser ruim, já julgava, né? Sim, sim. O pai dessa pessoa deve ser ruim. E como a gente tinha falado no seu, eu achei muito interessante porque mexeu comigo, que quando você não consegue entender Deus como pai, e eu quero contar algo assim, uma experiência que eu tive muito linda, porque eu me converti, né, acabei me convertendo, e daí encontrei meu esposo, né. E esse processo aconteceu mais ou menos, você tinha quantos anos, Kate? Olha, aconteceu vários processos, né, eu já tive um outro relacionamento antes, e essa pessoa faleceu. Então eu fiquei um tempo sozinha com uma filha dessa pessoa. E daí, então, assim, a minha mãe, ela fez algo bom, porque desde pequena ela sempre me levou na igreja, me levava, Sim. Só que, tipo assim, não era algo sério, sabe? Tipo, eu ia na igreja e, tipo assim, eu sempre teve esse entendimento de Deus, só Sim. que pra mim, Deus estava muito longe, muito longe, porque se ele estivesse perto, ele não ia deixar eu passar tudo que eu passei. Então, é um pouco de orgulho, né? Sim. Eu costumo dizer que uma pessoa ferida, ela tem 3 coisas parecidas, assim. Ela é orgulhosa, ela é egoísta e ela tem a defesa, essa defesa. Sua autodefesa. E egoísta por quê? Porque ela pensa somente na dor dela, então somente a minha dor que tá doendo,
eu não tô nem aí pra dor dos outros, é só eu. Ninguém ligou pra mim. Ninguém ligou pra mim, então, eu tenho que me importar com os você outros. olha somente pra você. Exatamente. Então, tipo assim, você olha o mundo, tá todo mundo, tem pessoa morrendo do seu lado e você não dá as mãos porque você tá olhando somente pra sua dor. E orgulho por quê? Porque a gente, isso faz parte do orgulho. E daí eu tinha isso, né? Então, tipo assim, eu tava só olhando pra minha dor, olhando pra aquilo que tava acontecendo. E daí a minha mãe sempre me levou pra igreja e tudo, essa coisa. Só que na adolescência, né, você faz a sua vida. Então eu fiz a minha vida, tive esse relacionamento, ele faleceu. E daí depois, quando eu conheci o Nicolas, meu esposo hoje, que ele era ateu, aquilo foi demais pra mim, olha só. Eu tava com a vida toda bagunçada, mas eu pensava, ele não acredita em Deus. Tipo assim, eu acreditava em Deus, sabia que ele estava longe, Sim. culpava Deus pelos meus problemas, mas eu não podia aceitar que eu não podia acreditar em Deus. Então ele não podia acreditar. Porque ele sempre esteve ali, né? Então daí eu falei assim, não, vamos pra igreja, porque eu preciso que você acredite em Deus. Vai ficar comigo, tem que acreditar em Deus. E daí ele foi pra igreja, foi um processo. Então nesse processo dele, eu vivi o meu processo. Então Deus trouxe ele como uma isca pra me pegar também. Então pegou nós dois. E foi quando eu vivi o meu processo realmente de conversão. Ali foi a conversão sincera mesmo, foi a verdadeira conversão. E daí que aconteceu nesse tempo, nesse período, né? O Nicolas aceitou Jesus, e daí ele foi para a igreja, e até hoje, graças a Deus, não desviou, é um homem de Deus, um homem de Deus. E Deus usou pessoas maravilhosas. Eu tenho a minha amiga Rosana. Rosana, você faz parte do meu testemunho. Você é uma mulher de Deus. Obrigada por não ter desistido de mim. Eu amo você, a sua casa, seus filhos. Muito obrigada, o pastor Rogério e todas essas pessoas que estiveram comigo lá. E daí, o que aconteceu? Eu tive a minha conversão sincera ali, só que daí, tipo assim, eu costumo dizer, Edilene, que é muito fácil para Deus. É muito fácil ele tirar as coisas exteriores, né? Você vestir uma roupa curta, então você veste uma roupa... É muito fácil isso. É muito fácil. Uma pessoa que fuma e que bebe, mesmo que as pessoas falem, isso é muito difícil. Não, é muito fácil para Deus arrancar isso de você. Mas para mudar o nosso interior depende de nós. Nós temos que decidir. Nós temos que escolher realmente. Eu precisava tirar todas aquelas feridas. Eu precisava abrir tudo aquilo e deixar Deus tratar. Exato. E vem sobre camadas, né, Kate? Muitas coisas. Não foi esse tipo assim, Deus veio, abriu e tirou tudo. Não. É a medida que eu aguentava. Porque eu precisava aguentar. Porque se fosse de uma vez, eu não aguentava. Você não aguentaria, a gente não aguenta. Foi devagar e até hoje, vai até a vinda de Jesus e é isso. Sim. Então eu comecei por esse processo, né, de arrancar aquelas cascas ali que não foram curadas direito, né? Precisou, né, arrancar tudo aquilo e passar por esse processo de cura. E nesse processo de cura, uma vez eu estava no meu quarto. Eu estava no meu quarto e... assim, na minha mente veio, você precisa ver Deus como Pai. E eu tô assim, eu não consigo, porque a minha mente era um Deus ruim, que me abandonou como meu pai, que me deixou, que me fez mal, que me feriu. Então, pra mim, Deus, eu tava ligado a esse Pai terrestre, né? E daí o que acontece é que eu ajoelho no chão, aí de repente no YouTube começa aquela música assim, Abba, eu pertenço a ti. Ai, Edilene. Aquela música foi assim, Deus colocou aquela música, não foi eu que coloquei. Aquela música pra mim. E eu comecei a ouvir aquela música e ele fala, você é a minha realidade, eu pertenço a ti. Abba quer dizer paizinho, né? E ali eu comecei a chorar e eu falei, Deus, eu te aceito como pai. Eu te aceito como pai, mas eu falei pra ele, eu não sei ser filha. Eu nunca fui filha. É a mesma pergunta que eu fiz. Eu falava, eu nunca fui filha, eu não sei ser filha, então me ensina a ser filha. E dali... Como é ser filha, né? Que eu não sei. Não sei. E foi nesse processo, Edilene, que Deus começou eu falo que Deus começou a me mimar, sabe? Eu falo assim, eu conheci um Deus que mima o filho. Sim, sim. É como se ele passasse a mão no meu cabelo e ele falasse assim, eu sou seu pai, um pai que protege, te guarda, que te dá presentes. Lógico que a gente não pode servir a Deus por aquilo que ele pode dar. Mas ele é tão bom. Mas são detalhes que a gente não teve. Eu me lembro uma vez, quando eu comprei meu primeiro telefone, na época que o telefone era aquele de digitar, acho que era 3210, aquela coisa lá antiga. E daí tinha uma foto.
E nessa foto tinha uma foto da Veneza, naquela cidade na Itália que tinha as casinhas tudo coloridinha. E eu olhei aquela foto e eu pensei no meu coração, um dia eu gostaria de conhecer esse lugar. Mas eu pensei, isso nunca vai acontecer. E daí, nesse ano que eu entendi Deus como pai, o meu esposo fala comigo, olha, eu quero fazer uma viagem de aniversário de casamento. E é uma surpresa. E eu falei, que legal, tá bom. Ele sempre foi fazer surpresa pra mim. E daí ele foi e alugou um hotel de 5 estrelas. Ele tava desempregado nessa época. E daí, Edilene, meu marido, ele gosta muito de fazer surpresa. Eu falo assim que eu achava que eu era romântico, mas ele que é romântico. E daí ele alugou, ele não tava, ele tinha acabado de, na verdade ele tinha acabado de encontrar um trabalho. Sim. E daí ele alugou um hotel, 5 estrelas, em Veneza, no mesmo lugar que eu tinha visto as fotos coloridinhas. Aquilo ali eu falei, foi Deus. Porque foi um presente do pai. Foi porque meu esposo não sabia disso. Ele não sabia que o meu sonho era ir naquele lugar. Ir naquele lugar. Ele não sabia. Então, ele fez, tipo, foi Deus que tocou no coração. Pra mim, foi Deus. Sim, sim. E nada tira isso da minha mente, porque só eu e Deus sabia que o meu desejo era aquilo. Então, quando eu entendi essa paternidade, é como se veio aquela proteção, aquele cuidado, aquele mimo, aquele tipo, filha, eu sou seu pai, então eu vou te ensinar a ser filha. Então, muitas vezes eu tava fazendo alguma coisa, eu falava, isso aqui é coisa de filha? Então, aí eu ficava, isso aqui é coisa de filha. Então eu ficava me achando a filha do pai, né? E até hoje eu fico, ai, Jesus. Tem hora que a gente troca umas conversas, assim, eu tô conversando com ele, eu tô dirigindo, tô conversando com ele. Que bacana. Tu és um pai tão bom, tu és tão maravilhoso. E esse foi meu processo, assim, de conversão mesmo, né? E nesse processo de conversão que veio as curas. E um processo mais difícil na minha vida foi o perdão. Ai. O perdão. Fala pra gente. Eu já ouvi, você me comentou uma vez, é muito forte. Fala um pouquinho, Kate, desse processo do perdão. Sim. E o que a falta de perdão, o que você sentia, o que você acha que causou na sua vida a falta de perdão, qual era o seu sentimento e depois dessa libertação do perdão. Fala um pouquinho pra gente. Olha, o perdão, a falta de perdão é você tá paralisado, né? Bloqueada. Bloqueada. Né? E você tá bloqueada naquela pessoa que te feriu. E o problema é que você dorme com aquela pessoa, junto do seu lado. Exatamente. Você acorda com essa pessoa do seu lado. Você tá o dia inteiro com essa pessoa. Você lembra daquela situação. Você tá presa nessa pessoa. O meu esposo fala assim que a falta de perdão é como se você pega um copo de veneno para dar ao seu agressor, mas quem bebe é você. É você que bebe. É você que tá bebendo. Então eu tava bebendo aquele copo de veneno e eu tava paralisada. Então quando você não perdoa, você se torna uma pessoa muito dura. Você se torna uma pessoa muito arrogante, você se torna uma pessoa muito fechada, você é uma pessoa triste, seus olhos são tristes, sabe? E você tá sempre na autodefesa. Muito. Né? Aconteceu isso comigo, então eu tenho que tomar cuidado. Muito, muito, né? Muito. Nesse processo do perdão, Edilene, assim, foi muito difícil porque eu não queria perdoar. O meu pai, ele me feriu muito, muito, muito. Ele, depois de adulta, que eu conheci ele ainda não me via como filha, ele queria me ver como mulher. Então, ele tentou, ele tirou a minha infância e queria tirar também toda a minha alegria de viver, sabe? Sim. Ele tentou, mas graças a Deus o Senhor não permitiu. Mas aí eu passei por esse processo de perdão. E nesse processo de perdão eu não tive só que perdoar o meu pai, né? Eu tive que perdoar os meus agressores, os abusos que eu sofri, né, na infância. Eu tive que perdoar muita coisa, muita coisa. E foi assim, muito dolorido, porque quando você entra no processo de perdão, você tem que lembrar daquilo. E dói. Dói, porque você tem que lembrar daquele quarto escuro que você tá lá, fechado, onde teve as agressões, onde teve as feridas. Você tem que ir lá de novo e abrir a porta e falar, eu saio daqui hoje, eu saio daqui. Uau. Eu lembro que nesse processo eu fiquei 30 minutos deitada no chão, gritando. E eu gritava, e eu gritava. Aquele grito de desespero. Sim. E eu gritava, e eu gritava, e eu gritava. E aquela dor, cada vez que eu gritava, a dor ia saindo. E as pessoas que estavam ao meu redor falavam, continua, continua. Libera, libera. Mas quando eu levantei dali, parecia que eu ia voar, sabe? Eu tirei todo aquele peso,
todo aquele saco pesado, eu tirei todo aquele fardo. Eu levantei dali e falei, hoje eu sou uma mulher diferente. Então eu comecei a amar as pessoas. Eu não amava as pessoas. Eu tinha medo das pessoas. Medo de se relacionar, né? Eu sempre fui muito medrosa. Eu tinha medo. Então eu não queria me relacionar, eu não queria... Confiar. Não, fora. Então eu comecei a ser uma pessoa diferente. Então todo o meu processo começou através do perdão. A liberação desse perdão. Então até hoje eu falo assim, sabe? Eu gosto de perdoar rápido, porque eu sei quanto eu fiquei presa naquilo. Então quando alguém me fere, eu quero perdoar rápido, eu quero te perdoar rápido. Eu não quero ficar presa, não quero, Sim. porque senão eu sei que isso vai trazer lembranças do passado, consequências piores, então perdoa logo. Sabe, eu quero ficar livre, não quero ficar bebendo veneno. Eu quero dormir e acordar tranquila, em paz. E então, né, ficar bem. E isso trouxe pra mim, assim, uma mudança na minha vida. Uma mudança de aquela pessoa tão difícil, aquela pessoa tão ferida, que estava sangrando nas pessoas, ela começou a mudar, ela começou a ter vida. É como se eu comecei a ter vida, sabe? É como se eu fui plantada novamente por um Deus Pai e essa planta começou a crescer. E ela começou a ter vida, florescer. E é muito legal você falar disso, sobretudo com relação ao perdão, porque às vezes as pessoas pensam assim, tem pessoas que perdoam e conseguem conviver, né? Pessoas que perdoam e conseguem conviver. E a gente tem que entender que o perdão não quer dizer que você é obrigada a ter intimidade com aquela pessoa. Não tem nada a ver você perdoar e você, por exemplo, ou não aconteceu nada porque aquela ferida, ela não vai sair da sua mente. No seu caso, com seu pai, depois que você perdoou seu pai, você conseguiu conviver com ele? Não, nunca mais vi. Nunca mais vi porque eu penso assim, Edilene, tem situações que você vai conviver. Só que essa pessoa que te feriu, ela mudou, você vê que ela mudou. Sim. Você vê que ela também estava ferida e ela mudou. Agora tem pessoas que não, tem pessoas que nem sabem que te feriu. Tem pessoas que te ferem e que te machucam e nem tem consciência e acha que tá tudo bem. Exatamente. Então são pessoas que precisam fazer um trabalho nelas, só que não sou eu que vou lá e vou fazer um trabalho nessas pessoas. Exatamente. Eu perdoo pra mim ficar bem. Agora, se a pessoa quer continuar naquela vida, sendo difícil, matando as outras pessoas, magoando as outras pessoas, é problema dela, não é meu. Você já fez a sua parte, você já entendeu, exatamente. Se conscientizou. Ela tá liberada. Que aquele peso não é seu, você liberou aquele peso, não. Né? Infelizmente, existem muitas situações em que a pessoa ainda não tem consciência nem daquilo que ela fez. Não tem. Nem da palavra, nem da atitude que ela fez, que pode ter causado alguma ferida em alguém. Sim. Então, mas você está num nível muito mais elevado. Porque você já teve a consciência e você quer se tratar. Exatamente. Então você libera o perdão, mas você deixa que aquela pessoa e ore para que ela chegue a um nível de consciência, vamos dizer assim. Edilene, a gente não pode curar o nosso abusador. A gente não pode curar quem nos feriu. Não pode. Não somos nós. Exatamente. Não somos nós que fazemos. Então, me feriu. Bom, se você tem um relacionamento com alguém, uma amizade com alguém, essa pessoa te feriu, e daí você chega a um consenso, essa pessoa vê que ela te feriu, você vê que você feriu ela, e ali vocês podem conviver de novo? Podem. Pode haver um perdão, um relacionamento pode ser restaurado, né? Pode ser restaurado. Só que até um casamento onde que duas pessoas se feriram, pode ter uma restauração. Mas aonde que você perdoa a pessoa e a outra pessoa não tá nem aí, ela acredita que ela não fez nada, ela acredita que aí tá o ponto. Aí você quer conviver com essa pessoa, você vai se ferir de novo, vai se ferir. É muito bacana você falar nesse ponto, nessa situação, porque às vezes você perdoa a pessoa, né? E só que a pessoa, ela não está aí, ela não tá nem aí pro seu sentimento. Não tá. Ela não tem nem consciência que a atitude dela te magoou. Ou o comportamento dela, a forma como ela tratou aquele assunto te magoou, te chateou. Então a pessoa, ela não tem nem consciência disso. Então é muito complicado. Muito. Né? Então o que você pode fazer nessa situação? É você perdoar e se posicionar. Não ficar perto. Eu falo, não tem como conviver com uma pessoa que não quer ser curado, não quer ser transformado, não tem como. Lógico que tem casos e tem casos, lógico. Exatamente. Mas enfim,
O perdão, ele é necessário por você. E até porque a palavra diz que se você não perdoa, você também não é perdoado. Né? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele foi esse sacrifício e através desse sacrifício nós somos perdoados, né? Então, se eu não perdoar você, eu não vou ter acesso a esse perdão. Então, eu preciso perdoar para mim ter acesso a esse perdão. Então, agora, se a pessoa quer continuar nessa situação, nós não podemos curar os nossos agressores. Não Uau, podemos. muito maravilhoso esse papo sobre o perdão. Kate, muito lindo essa sua abordagem sobre o perdão e o seu processo que você falou sobre o perdão, né? Mas hoje essa Kate maravilhosa, essa mulher que Deus tem transformado e transformou, né? E tá passando ainda por todo o processo diário dessa manutenção que eu falo que a gente tem essa manutenção, né, de fazer ainda, porque as coisas acontecem, os problemas estão aí, eles existem, né, e todas as vezes a gente lembra do que a gente passou lá atrás, né. E essa Kate de hoje, que mulher linda, que mulher de superação, e eu achei muito lindo você falar. Hoje você está na França, hoje você domina o francês. Eu acho lindo a forma que você domina o francês e o amor que você tem pela nação francesa. Me conta um pouquinho sobre esse amor que foi desenvolvido dentro de você por essa nação. Olha, Edilene, hoje eu estou muito feliz pela mulher que eu tenho me tornado. E eu acho que não é orgulhoso a gente tá feliz por aquilo que você se tornou. Exatamente. Sabe por quê? Porque quando a gente aceita o processo doloroso, a gente pensa, meu Deus, tá tão difícil, tão doloroso, mas no final, né, você fica assim, uau, se era pra ser essa pessoa que eu sou hoje, então tá bom. E eu tô feliz por isso, sabe, por essa mulher que eu tenho me tornado, mas eu sei que ela vai se tornar melhor ainda, né, não melhor do que as pessoas, melhor dentro dela, né. Então essa Kate, assim, eu amo a nação francesa, o meu chamado é para essa nação, eu me formei como terapeuta aqui na nação francesa. E Deus me deu um amor pelos franceses. Assim, eu não gosto nem que ninguém fala mal da França. Tipo, Eu também não. Não, e o meu esposo, ele é francês e eu abracei o chamado dele, sabe? Eu abracei junto com ele. Que propósito lindo, né? E seguramos a mão e falamos, a gente vai fazer tudo aquilo que a gente puder fazer por essa nação, por aquilo que o Senhor nos chamou, né? E eu acredito que isso não poderia ter acontecido se eu não tivesse entrado por esse processo da cura, né, esse processo que eu passei todo até chegar aqui. E Deus, ele me deu a língua, eu estudei, né, lógico que Deus, ele dá, mas a gente tem que estudar. Correr atrás, estudar, se aperfeiçoar, buscar melhorar a cada dia. Exatamente. Né? E eu tô muito feliz, assim, por tudo que ele tem feito até aqui. E agora, né, no Plenitude com vocês, eu fico assim, meu Deus, né, como que vai ser? E era a parte que a gente necessitava, exatamente isso, porque a gente tem essa visão também na nação, né? Nós estamos aqui na França, então nosso público, ele começa com o nosso público brasileiro, as mulheres brasileiras, porque como a gente está aí nas plataformas, a gente atinge, né, o mundo inteiro. Mas é muito importante o fato da gente estar aqui na França, a gente também pensar carinhosamente nessa nação. Sim. E a Kate veio pro projeto exatamente para alinhar e completar, né, esse pedaço que estava faltando, e a gente está muito feliz. E vamos ter vídeos em francês. Vídeos em francês, e vamos ter bate-papos em francês. Bate-papos em francês, convidados em francês. Sim. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para essas mulheres. Sim. Né, a gente indo lá atrás. Sim. E hoje toda essa estrutura que foi montada dentro de você, hoje você entende o seu propósito. Entendo. E hoje você sabe por que você passou por tudo que você passou, porque hoje você tem autoridade, Sim. né, naquilo que você desenvolve, naquilo que você se formou, né? Então você tem autoridade para falar porque você passou na pele em muitas situações, muita ferida. Sim. Você teve que ser arrancada daquele lugar. Sim. E o que você tem para falar hoje para essas mulheres? O que é possível hoje? Olha, o que eu quero dizer é que não desista de você. Você pode ser a pessoa mais difícil que seja, não desista, porque Deus não desiste da gente. E eu tenho algo assim, sempre eu falo algo que todo mundo tem jeito, tem solução pra todo mundo, porque teve pra mim. E se teve pra mim, tem pra você, teve pra Edilene. Teve pra mim, então, exatamente. Todo mundo tem jeito. Você pensa em uma pessoa mais difícil que você conhece, bom, tem jeito pra ela. Existe jeito. Então o que eu quero dizer é isso, é que não desista de você, continue avançando, procure
autoconhecimento. A gente fala tanto de autoconhecimento, né? Procure terapeutas, pessoas que podem te ajudar nesse processo. Eu não consegui sozinha. Eu precisei de pessoas que me ajudou, que acreditou em mim. Alguém acreditou em mim. Então, essas pessoas que acreditaram em mim, elas me ajudaram a sair desse lugar. Procure ajuda, procure pessoas boas. E tem uma coisa, Edilene, que eu quero falar, que às vezes, quando a gente tá ferida, a gente procura pessoas feridas pra, compartilhar a ferida. E isso não ajuda em nada. E não ajuda a crescer. Não procure pessoas feridas na mesma área que você. Pode ser até em outra área. Mas não procure. Procure pessoas que estão curadas naquela área, que vão ter a autoridade de te tirar de lá. Tirar desse e de falar, escuro, saia exatamente. daqui. Você consegue. Eu acredito que você vai conseguir. E é isso que eu quero falar pra vocês que estão assistindo. Eu acredito em você. Eu acredito que você vai conseguir. Não importa se foi abandono, rejeição, não importa. Saia desse lugar. É isso. Exatamente. Nós chegamos ao fim do nosso bate-papo. Para vocês terem ideia, são pessoas improváveis. Exatamente. Se você for lá e conhecer a nossa história, vai ficar um pedacinho da gente aqui, das 4 que faz parte desse projeto. São pessoas improváveis, né? Totalmente. São pessoas que eu nem nos meus melhores sonhos eu imaginei um dia me especializar naquilo que mais me doeu, naquilo que eu mais sofri. E hoje nós estamos aqui para dar as mãos e a gente avançar e ajudar quanto maior o número de mulheres possível, pessoas feridas possível. É possível, tudo é possível. E muito obrigada por vocês estarem aí com a gente. Curte, compartilha, envia esse vídeo para uma pessoa que você sabe que precisa ser ajudado, que precisa ouvir essa história, né? E vai compartilhando e vai nos ajudando a alcançar cada vez mais. Sim. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Kate. Chegou ao fim o nosso bate-papo. Tchau, pessoal. Curta, compartilhe, envie para alguém.